Mas agora a gente vai falar de um assunto interessantíssimo e acho que muita gente tem dúvidas, até porque quem já consultou aí um profissional da área e foi diagnosticado com algum problema, que a solução seria esta cirurgia, pode tirar algumas dúvidas aqui no nosso programa. A gente vai falar agora da cirurgia ortognática. Já ouviu falar? É uma cirurgia que pode mudar muito a vida de vários pacientes. Quem vai contar tudo isso pra gente, pela primeira vez aqui no Você Bonita, é o cirurgião bucomaxilofacial, Dr. José Flávio Torezan. Tudo bem? Tudo Seja bem. bem-vindo. Boa tarde, prazer recebê-lo. Muito obrigado. Fique à vontade. Muito obrigado. Olha, eu não sabia que essa cirurgia tinha esse nome, ortognática. Na verdade, eu tenho uma amiga que fez, mas eu não sabia que esse era o nome. Então, depois que eu juntei as coisas, quando soube da pauta aqui no programa. Mas achei interessantíssimo, doutor. Hoje, muitas pessoas passam por essa cirurgia. Muitas pessoas. Muito obrigado pela oportunidade, viu, Carol? Imagina. É um nome difícil, né? É. Ortognática. Na verdade, é uma cirurgia de correção dos maxilares. Hoje está muito mais comum de se fazer essa cirurgia, porque a gente tem no Brasil muitos cirurgiões capacitados. Certo. A técnica melhorou muito. Antigamente, essa técnica era comum falar que as pessoas amarravam a boca com os fios e tinham que ficar bloqueado com aqueles arames por 30 dias. Uau, sem poder falar. Não, falava, né? Mas falava com muita a boca dificuldade. Entendi. amarrada. Então isso era muito difícil, porque as pessoas podiam ter episódios de vômitos, e esses episódios davam um certo desespero nas pessoas. Mas hoje está tudo muito mais fácil. Chegaram aquelas microplaquinhas e parafusos, e isso deixa com que a gente possa deixar os maxilares abertos. Ai, que bom. E só apertar ali no lugar certo, né? No parafuso, né? Exatamente. Corrige a mordida da pessoa e deixa ela com a mordida liberada. Talvez com um elástico, mas não mais com fios de aço. Mas isso que eu ia te perguntar. Em que casos a gente pode optar por essa cirurgia? Na verdade, assim, a gente opta pela cirurgia quando ela tem indicação, principalmente do ortodontista. Certo. Então é o paciente que tem uma mordida alterada e tem alguns padrões faciais alterados. Então, esses padrões são motivados por uma deformidade do maxilar. Eu tenho o maxilar para frente, ou a mandíbula para frente, ou o maxilar para trás. Ou eu tenho o maxilar posicionado normalmente e aquelas pessoas que têm o queixo bem para trás. Entendi. Sabe? Tipo, a gente costuma usar exemplo de pessoas conhecidas, como o Noel Rosa. Né? O Noel Rosa, ele tinha a mandíbula bem pequenininha. Então, é uma indicação do paciente para avançar o maxilar inferior, ou a mandíbula. Então vamos colocar umas imagens. A gente tem umas imagens que são exemplos de casos que a gente pode fazer esse tipo de cirurgia que vai ter um resultado. Vamos ver a primeira imagem, então. Olha lá. Olha só. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho não está pensando em fazer a cirurgia, será, doutor? Não, sabe por quê? É a marca É a marca dele. registrada dele, E né? assim, essa característica dele, por exemplo, a gente chama de síndrome da face longa. No caso, eu não diria que ele tem a síndrome da face longa, porque a gente usa a palavra síndrome toda vez que eu tenho vários sintomas ou sinais, né? Por exemplo, obstrução nasal. Com certeza ele não tem, porque ele é um atleta, ele precisa entrar muito oxigênio, já teria feito. Entendi. E outra coisa, agora, nessa fase da vida, exigiria que ele ficasse 3 meses parado. Ou 2 meses, na melhor das hipóteses. Então, ele é um paciente que com certeza não teria vontade de fazer. Mas quem reparar aí, então, na face, na região da boca... Esse sorriso gengival muito alto, quando ele é esquelético, ou seja, é ósseo, o maxilar da pessoa está para baixo. Então, realmente, essa pessoa precisaria passar de uma cirurgia ortognática. E a gente tem mais imagens, né, diretora? Vamos ver, então, qual é a próxima imagem para a gente identificar aí o problema. E que, olha, é o Schumacher. É o Schumacher. Também ele tem? Tem, mas... Nem parece. São pessoas resolvidas, né? E o homem, ele fica bonito com o maxilar pra frente, a mandíbula. Preenche, né? Você pode ver aquele desenho, os super-heróis lá, os incríveis. É verdade. O Senhor Incrível tem uma mandíbula enorme, né? Então, assim, pro homem fica bonito. Mas nesse caso, a mordida sim, provavelmente tem que ser uma
mordida correta. Provavelmente ele tem a mordida correta. Provavelmente. Porque se tiver uma mordida prognata, que a gente diz que é assim, né? Isso, bem pra frente. Isso dificulta a mastigação, dificulta muita coisa. Hoje em dia, os ortodontistas preferem descompensar essa mordida, ou seja, não deixar ela certinha e preferir que o paciente opere, faça essa cirurgia ortognática, porque então, a estética melhora muito. Melhora então, é isso que eu ia dizer. Eu tenho uma amiga, não preciso dizer o nome dela e tal, mas ela passou por essa cirurgia tem uns 4 anos, um pouquinho antes do meu casamento, e ela até fez aí numa data que ela já pudesse estar pronta para poder ir no casamento e tal. E eu me lembro que quando eu a vi, né, no minha despedida de solteira e tal, chá de cozinha, ela estava outra pessoa, ela tinha outro rosto. Hoje ela tem outro rosto. Mas quando a gente viu, foi um impacto, foi uma coisa que a gente ficou, uau, e ficou muito mais bonita. Ela já era muito bonita, mas ela ficou lindíssima. O nariz ficou mais arrebitado. Fica lindo. Enfim, o rosto ficou incrível. Por que isso acontece? Por que muda? Então a expressão, o rosto e a pessoa fica diferente mesmo. Porque, Carol, você coloca os ossos maxilares em posição. Aquela pessoa que não tinha esses maxilares em posição, quando você olha para ela e fala, é uma pessoa bonita, eu como cirurgião, falo, é uma pessoa bonita e vai ficar linda. Porque realmente eu coloco o maxilar na posição correta e os ossos avançam, por exemplo, a porção nasal. Então arrebitam o nariz de quem precisa ser arrebitado. Quem não quer, a gente não trabalha com isso. Mas quem opta por isso... Exato, deixa a natureza acontecer do jeito certo. Olha, que legal, pode inclusive então mudar aí a face, o nariz fica mais bonito, a Nota-se que é uma cirurgia que ela corrige a função. Sim. Por consequência, vem estética e melhora das vias aéreas. Quer dizer, aquela pessoa que ronca, que tem a apneia do sono, a gente corrige isso nessa cirurgia. Também nessa cirurgia. Muito legal. A gente tem um vídeo ilustrando um pouquinho nessa nossa pauta, o que a gente está dizendo. Então, gostaria que você explicasse um pouquinho pra gente. Vamos ver? Olha só que bacana. Esse vídeo é um vídeo ilustrativo, que é um software americano que mostra, por exemplo, a pessoa aí, ela tem um prognatismo, isso que você falou. Então, o que o ortodontista faz? Olha, ele coloca o aparelho, piora o caso um pouco, para depois a gente operar. Então, tá recuando a mandíbula, tá vendo? Mas essa técnica serve tanto para recuo quanto para avanço. Então, é um corte por dentro da boca e depois são aquelas plaquinhas que a gente falou. Pôs a mordida na direção certa, corrigiu e olha a plaquinha lá sendo colocada. Olha, que interessante. Essa placa fica pro resto da vida, tirou o aparelho e aí eu tenho o antes e depois, né? Olha isso, muda o perfil, muda tudo. No caso... É muito mais qualidade de vida, Muito. No caso, Carol, além dessa pessoa, os benefícios que ela tem na mastigação, o benefício que ela tem com a estética, com a fonação, né? Então, se eu pego uma paciente que tem um prognatismo, para a mulher não fica bonito, fica masculinizado o rosto. Para o homem fica mais masculinizado. Então muitos homens optam por não operar e fica até com a mordida cruzada. Mas ele está acostumado que dificulta também um pouco a mastigação. Dificulta. Mas qualquer pessoa pode passar por essa cirurgia? Qualquer pessoa pode passar, mas assim, a gente só opera os casos que realmente tem indicação cirúrgica. Certo. Né? A gente percebe áreas que o maxilar está para trás, ou a mandíbula está para frente, ou a face está torta. Então, essas pessoas passam pela cirurgia ortognática. E não tem idade? Olha, em geral, a gente vê muito do adulto jovem, né, após a adolescência, até um período de 60 anos, mais ou menos. Certo. A gente vai operar os pacientes de 50 a 65 anos, aqueles que têm apneia obstrutiva do sono, aquela doença que a pessoa para de respirar durante a noite várias vezes. Então, nos casos de apneia grave, a cirurgia não se chama ortognática, chama-se telegnática. Ou seja, a gente puxa os maxilares para frente e libera as vias aéreas lá atrás. Mas, de qualquer maneira, é parecido. Também tem que ter essa remoção Tem que ter esse corte do osso por dentro, com microserrinhas, né? E é uma cirurgia longa? É uma cirurgia que, quando se opera o maxilar superior e o inferior, a gente gasta em torno de 3 horas e meia, 4 horas. E como é a recuperação desse paciente? São 15 dias, pelo menos, em casa, né? Então,
todos E dá os até pacientes... para emagrecer os quilinhos, porque é só na sopinha, né? Durante 30 dias, Carol, isso é para todos os pacientes. Durante 30 dias, esses pacientes perdem 6 a 7 quilos. E é uma maravilha. O doutor que estava aqui podia, né, o nutrólogo, e ele podia falar melhor sobre a questão do metabolismo. Mas esses pacientes, se eles quiserem perder esses 6, 7 quilos, após os 30 dias eles têm que ter uma dieta. Claro que tem que ter uma suplementação proteica, mas se ele voltar a comer normal, ele engorda novamente esses 6, 7 quilos em uma semana. É verdade. Então é um momento até para fazer uma reeducação alimentar, né? Com certeza. E eu acho importante até a gente dizer, existem, após essas cirurgias, até uma orientação médica para fazer essas sopas. Eu tenho a mãe de um amigo meu também passou por uma cirurgia, mas foi um outro caso, um acidente que aconteceu, também com o bucomaxilo. E ela teve que ficar um tempo sem se alimentar, sem ingerir. Alimentação dura. Exatamente, não podia mastigar e tal, que estava fazendo uma correção do céu da boca. Certo. E ela fazia uma sopa que tinha como base... que era agora, que eu não me lembro exatamente que era a base dessa sopa. Mas proteína. Enfim, era muita proteína. E que ela deixava já tudo congeladinho e só mudava, colocava cenoura num dia, mandioquinha no outro dia e tomate no outro, pra não enjoar. Gente, fantástico, ela emagreceu bastante. E no final ela teve uma reeducação alimentar, então melhorou inclusive a qualidade de vida. Claro que a condição para que ela tenha feito essa cirurgia não era uma boa condição, porque não foi uma coisa positiva, mas graças a Deus hoje está tudo ótimo, está tudo bem e enfim, isso acabou acontecendo como consequência. Então eu acho importante a gente dizer também, né, que as pessoas que de repente precisam aí meio que na marra passar por essa né, por essa reeducação alimentar, com a cirurgia, isso vai acontecer naturalmente. Lógico que não é indicação da cirurgia, né, Carol? A gente vai ter essa indicação sempre quando o paciente nos procura com a deformidade e também quando o ortodontista nos indica. Né? Nós somos cirurgiões dentistas com uma especialização em cirurgia bucomaxilofacial, então sempre tem que estar ligado à correção dos maxilares. Perfeito. Né? Uma consequência, digamos, exatamente, positiva para quem quer perder os quilos. Exatamente. Né, mas eu tenho, por contrapartida, pacientes magérrimos que ficam extremamente preocupados. Você fala, não, se você vai perder 6 quilos, mas você vai engordar novamente. Entendi. Que então, pode acontecer o contrário também. Exatamente. Agora, só para a gente fechar, como funciona então a vida desse paciente pós-cirurgia? São pacientes que realmente têm uma qualidade de vida muito melhorada. Se eu opero esses pacientes na idade de 25, 30 anos, eles vão estar muito felizes, porque em geral não são casados ainda. Né? Então eles vão estar realmente muito contentes, porque vão ter mais assédio, né? Seja ele homem ou mulher, né? Mas o paciente que já é casado, já é resolvido, ele não está muito importando com a parte estética. Claro que eles vão ter uma melhora bastante significativa, porém o que importa para eles é a melhora funcional, ou seja, a melhora da mordida, da mastigação, da fonação. É isso aí, da qualidade de vida. Totalmente. Olha, a cirurgia de fato me surpreendeu muito quando eu revi aí essa minha amiga. É muito interessante. Então, quem se identificou, quem já foi a um dentista e já teve aí esse diagnóstico, que pode passar pela cirurgia, eu acho que vale a pena. Não é verdade? Com certeza. Eu acho que pode mudar. E é uma cirurgia que, tendo a orientação e procurando os profissionais habilitados para isso, você vai ter o resultado satisfatório. Quero te agradecer, doutor. Obrigada por ter vindo. Eu é que te agradeço. Até a próxima. Obrigado, gostei viu? muito. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. E o site, para você que tem dúvidas e quer saber um pouco mais sobre o assunto, é o www.ortognática, que é o nome da cirurgia, Torezan, que é sobrenome do doutor, .com.br, www.ortognática-torezan, com Z e N no final.com.br. Muito obrigada, doutor, e até a próxima. Bacana isso, interessante.